Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, um domingo, dia do Senhor, mais uma aula. Estamos aí na aula de número 11, já finalizando a nossa revista. Em breve estaremos aí providenciando a próxima revista, com certeza será uma bênção, assim como todas, né? Tem sido, né? Temos aprendido muito com essas revistas. Deus é maravilhoso. Essa lição de número 11 vai tratar sobre uma confissão alicerce. A base para a edificação da igreja. Olha só, é uma confissão alicerce, né? Alicerce que vem da palavra robusta, né? Alicerce é algo forte, algo que segura, né? Que sustenta algo, né? E vamos entender um pouquinho mais o que significa aí, né? Essa confissão alicerce. O texto base da nossa aula de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 16, no verso de 13 a 20. Eu estarei lendo para os irmãos. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Vamos orar para começarmos aqui a nossa lição. Santo Deus e Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por mais uma noite de descanso e mais um domingo, ó Deus, na tua presença. Começando agora, ó Deus, a nossa aula, assim como os outros professores, ó Pai, nas outras classes, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada aluno, ó Pai, a cada pessoa que acessar esta aula, que o Senhor possa falar ao coração de todos eles, ó Deus. Seja assim comigo, ó Deus, nesta manhã, me usa, ó Deus, através do teu Santo Espírito, para poder trazer esta lição. Obrigado por tudo, Senhor, abençoa a todos nós. Com perdão dos nossos pecados é que eu oro e agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá. A introdução é o seguinte. Jesus, então, estava caminhando, né, ao longo do Rio Jordão, próximo do Rio Jordão, caminhando ali com os seus seguidores. Jesus, assim, quando ele caminhava, ele fazia os seus milagres, aquela multidão, né, ia seguindo, né? E às vezes nem sabia quem era Jesus. Talvez muitos achavam que era um curandeiro, que era um homem que fazia milagres, mas não ligavam uma coisa à outra, que era o Messias, o Filho prometido, aquele das Escrituras. Então a multidão ia atrás dele com algum interesse. O interesse de ser curado, o interesse de trazer os seus problemas para ele e ele resolver, né? Mas perto da cidade de Cesareia de Filipe, ao norte de Israel, uma pequena cidade no pé do Monte Hermon. Jesus, então, ele se afasta daquela multidão e vai orar em particular. Jesus fazia isso. Uma lição para nós. Como é bom nós temos também um tempo para orar. Jesus fazia isso, né? Separava um tempo para orar, falar com o Pai. E nós também devemos fazer assim. E fazemos, né? Como é importante e bom isso para nós. E aí, um certo tempo que ele estava ali, ele chama os discípulos, os 12, e ele questiona os discípulos sobre a sua identidade e o avanço do reino. É isso que a gente vai tratar um pouco essa lição. São 4 pontos, né? E aqui vai o primeiro ponto. Jesus então faz uma pergunta aos discípulos. Primeiro ponto: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Olha só, a gente pode encontrar isso no verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa pergunta
só para a gente assim, entender um pouco a questão do Filho do Homem, né? Por que Jesus pergunta isso, né? Nos remete ao livro do profeta Daniel, né? Daniel, quando ele teve um sonho, e ele, ali, nesse sonho, teve várias visões. Então, em Daniel 7, 13 e 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, olha aí, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glórias a Deus, né? Essa expressão filho do homem, Jesus nos evangelhos atribui a ele mesmo, né? O filho do homem, né? Ele fala muito disso nos evangelhos. Vamos ver lá, ó. Em Mateus 18, 11, diz assim, olha, porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Olha só, Jesus falando dele mesmo, né? Lucas 5, 24 diz assim: Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ou seja, Jesus, para que saibais que o Filho do Homem, usando ele mesmo, né? Essa nomeação identifica Jesus como o Filho de Deus, Filho do Homem, o Filho de Deus, né? Como o Rei ungido por Deus para dominar sobre as nações e receber adoração dos povos. Nós temos diversas passagens que comprovam isso. Mas vamos lá. Jesus estava levantando, fazendo, né, os discípulos a pensarem, né, essa pergunta, né? Ter uma reflexão ali da identidade do Messias, tão esperado pelo povo de Israel, né? Então, ele faz, voltando lá na pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem, né? Então, o versículo 4 vai a resposta, né? Diz assim, o versículo 14: E eles responderam: Uns, Senhor, dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros algum dos profetas. Interessante. O povo estava confuso quanto à identidade verdadeira de Cristo. As opiniões estavam divididas. Agora, cá para nós hoje, não é muito diferente de hoje em dia. Os homens estão perdidos hoje em dia, né? Muitos acham que Jesus é um ser iluminado, é o cara lá de cima. Não, Jesus é um grande amigo, né? Outros carregam Jesus, um crucifixo, como se fosse um amuleto. Ou seja, os tempos não mudaram. Os homens continuam em dúvida, continuam sem saber a verdadeira identidade do nosso Senhor. Ah, vamos lá. Uns diziam que era João Batista, né? Essa era uma percepção de Herodes, que ele comentou com seus servos, e isso acabou se espalhando por toda a região. Mateus 14, 2, vamos lá, diz assim, ó. E disse aos que o serviam, Herodes falando, né? Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. E isso foi se espalhando, então por isso que uns falavam que era João Batista. Outros diziam, era Elias, ele é Elias. Achavam que seria um precursor do Messias, ainda por vir. Ou seja, alguns escritos da época diziam que seriam necessários vários percussores antes da sua chegada. Outras pessoas diziam que era um profeta enviado por Deus. Logicamente que Jesus enviou alguns profetas, né? Mas não Jesus aqui no caso. Não, eles pensavam que eram os profetas que tinham na época, os profetas intrépidos, ou seja, corajosos, que denunciavam reis perversos e rebeldes. Todos erraram. Todos erraram. Ninguém acertou a verdadeira identidade do nosso Senhor. Nós sabemos que Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio para anunciar a sua palavra e trazer vida eterna para os homens. Esta sim é a verdadeira identidade do nosso Senhor, mas os homens estavam confusos. Vamos lá então. Em João 12, 49 a 50 diz assim, 49 e 50. Porque eu não tenho, como Jesus veio anunciar a palavra de Deus,
Lá em João 49:50 diz, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então é isso que Jesus veio anunciar, né? É interessante que Jesus, ao pregar, ele estava buscando uma resposta que só poderia ser dada se Deus revelasse às pessoas. Né? Não tem como, né? E assim é nós também hoje, né? Nós só cremos no nosso Senhor porque nós somos salvos, né? Escolhidos desde a eternidade, né? O Espírito Santo então nos tirou as escamas, né? E aí nos revelou. E nós hoje cremos que o nosso Jesus é o nosso Messias prometido, né? Com certeza, sim, não era diferente, né? Colossenses 1:26 diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O povo não havia reconhecido que o Filho do Homem já andava entre eles há 30 anos. Pouquíssimos reconheceram ele como o Messias. Ou seja, ele não era João Batista, ele não era Elias e nem era um dos profetas que foi enviado para exortar aqueles reis, não é? Jesus, ele veio trazer a salvação para os perdidos. E é isso que eles não sabiam. É isso que eles não conseguiam enxergar. Eles estavam perdidos. Amém? Então, esse primeiro ponto fica assim, então, né? Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem diz que aqueles, né, estão falando que eu sou? Eles não sabiam responder. Estavam todos na dúvida. O ponto 2. Aí Jesus volta para eles agora, para refletir novamente. Primeiro pergunta para os de fora, né? Aqueles que não estavam com Jesus, os que estavam no mundo, né? Agora volta a pergunta, no ponto 2. E vocês, quem dizem que eu sou? Olha só que interessante. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Interessante, né? Então ele faz aquela pergunta, primeiramente, para aquele para os discípulos responderem, né? Quem é que esse pessoal fala que eu sou, né? E agora para vocês. É como se estivesse perguntando para você, né? Na faculdade ou na sua vizinhança, com seus amigos, né? Quem você fala que eu sou para esse pessoal aí, seus amigos? Quem você fala que eu sou? Jesus queria ouvir uma resposta deles, né? Pedro, quando ele faz essa pergunta, então Pedro se levanta como um porta-voz do grupo, como sempre ele fazia, Pedro muito arrojado, e já disse, versículo 16: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Firme. Pedro já levantou na hora e já falou. E aí sim Pedro confessa a verdadeira identidade de Cristo, né? Do nosso Messias, né? Jesus é da descendência de Davi, portanto filho de Deus, enviado como rei para reinar sobre um povo, aquele povo que nós fazemos parte hoje, e fazer deste povo um instrumento para avançar o seu reino e o mundo que jaz no maligno. Então, esse é o nosso Cristo, Filho do Deus vivo. Tem várias passagens que mostram a identidade de Cristo e o reconhecimento dele como Filho de Deus. Vamos ver algumas? Olha só, primeiro quem reconhece Cristo como Filho de Deus? Satanás e seus demônios. Olha que interessante. Mateus 8:29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Lembra? Aqueles dois endemoniados que pediram para eles entrarem nos porcos, daí se atiraram lá no abismo. Então eles já reconheceram ali, olha, só que Cristo realmente, verdadeiramente é o Filho de Deus. Outros que reconheceram foi os discípulos. Mateus 14:33 diz assim: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Lembra? Na tempestade, quando Jesus acalma tudo, né? Os lábios do centurião gentil, quando Jesus está lá, eles estavam guardando Jesus crucificado, né?
que veio lá o terremoto e a terra tremeu, os centuriões ali ficaram amedrontados, né? Então eles também reconheceram, né? Quando o véu rasgou, lembra? Mateus 27:54 diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Então, olha só quantas evidências, quantas certezas das pessoas que reconhecem que Cristo é o Filho de Deus. Lá né, naquele tempo, né? Olha só, o próprio Deus testificou Jesus e seu Filho. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17:5 diz assim ainda: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Então, o próprio pai reconhecendo o seu filho. Maravilhoso. Então, vamos lá, o ponto 1 e 2, fazendo uma breve recapitulação. Primeiro, o povo não tinha certeza de que era Jesus, né? Não tinha certeza. Então, nós explicamos aqui quem de fato era Jesus. E aquele povo precisaria, né, a conhecer através dos seus milagres, não ficar simplesmente andando aquela multidão atrás dele por interesse, né? Aquele povo deveria despertar e conhecer que de fato aquele era o Cristo, mas o povo andava perdido. Hoje não muda muito, né? Existem várias linhas aí de quem é Jesus, vários pensamentos, várias filosofias que trabalham em cima disso, mas de fato, somente sabe quem é Jesus, o Cristo, o Messias prometido, aquele a quem o nosso Deus revela, não é mesmo? Segundo ponto, Deus revela para Pedro e os onze, né, os discípulos, que Jesus é o Filho do Deus vivo, né? É, Jesus vai falar para Pedro, né, para eles ali, e vocês, né? Vocês falam, quem sou eu para esse povo aí? O que vocês falam? Né? Então Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vai entender aqui como é que Pedro chegou nessa conclusão. Terceiro ponto diz assim: a afirmação de Jesus. A afirmação de Jesus tem tudo a ver com Pedro. Vamos lá, verso 17 e 19. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aí, meus irmãos, aqui eu peço aqui a graça de Deus aqui para poder explicar esses 3 versículos aqui, que é a chave da lição, né? Vamos lá, então, que Deus dê sabedoria aqui. O verso 17 diz assim, então, né? Foi quando Jesus ele afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque foi Pedro que é Simão Barjonas, né? Depois foi chamado de Pedro, que ele levantou entre todos, na frente de todos e falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ali talvez, quando Pedro fez essa afirmação, talvez ele estivesse esperando até o elogio de Jesus ali, né? Por ele ter falado primeiro, né? Falou na frente dos outros, né? Mas Jesus diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, em outras palavras, Pedro, não pensa que você é mais esperto que os outros, mais ou menos isso, né? Não pensa que você é mais espiritual que os outros, né? Você só sabe que eu sou o Messias porque o meu Pai me revelou para você e para os demais, né? Caso contrário, você também não saberia quem eu sou. Então, por isso, Pedro é bem-aventurado, porque foi o Pai, né, o nosso Senhor, que revelou para ele. Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É vontade de Deus revelar
para quem ele quer, né? Para quem ele já escolheu lá antes da fundação do mundo, quem é o Cristo, quem é o Salvador. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É graça, é misericórdia de Deus, né? Escolher, eu ter me escolhido, ter escolhido você, isso é favor imerecido, né? Quem somos nós para Cristo olhar para nós um dia e nos escolher, nos salvar, tirar desse... eu gosto de um versículo que fala que nós fomos arraigados, e se você vê a palavra arraigados, é arrancados, porque o mundo jaz do maligno, né? As pessoas estão presas neste mundo, né? Se não é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor nos escolher e nos arrancar deste mundo, a gente fica lá, né? E vai embora para o inferno, né? Junto com esse bundão aí. Mas aprove o nosso Deus nos tirar, nos ser gracioso, misericordioso para conosco e nos salvar. Glórias a Deus. Vamos lá, então, continuar. Então, aqui o 17, né? Ele fala aqui, né, que a questão da revelação que Pedro teve, que foi por Deus, né? Não foi Pedro que revelou, não, porque é mais espiritual, mais inteligente. Foi aí o Pai que revelou para ele. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Presta atenção agora, aqui que eu vou tentar explicar, que aqui existe muita confusão aqui nesse versículo, né? Pelo mundão lá fora aí. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Afinal, quem que é essa pedra que a igreja está edificada? Né? Vamos entender um pouco mais. Dentro do cristianismo, há três interpretações dessa passagem. Primeiro, Jesus como a pedra. Segundo, Pedro como a pedra. E terceiro, a confissão de Pedro como a pedra. A confissão que ele faz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é com essa que nós ficamos. A terceira, a confissão de Pedro, né? Esta é a rocha, é que vai edificar a igreja. Jesus Cristo. É, ou seja, não seria a igreja, no caso, né? Não seria mais o templo de Jerusalém, o lugar onde Deus habitaria. Agora a igreja, a partir daquele momento, né, que foi revelado ali para eles, a igreja que seria agora a igreja que seria reunida pelo testemunho dos apóstolos, seria o edifício para a habitação de Deus no Espírito. Entendeu? Lendo o versículo 18, a impressão que dá, e aí que é interessante, né? É que Pedro e pedra, né? A impressão que dá é que Pedro é a pedra, é que vai edificar a igreja. Aí fica essa confusão aí, né? É Pedro que é pedra, né? Isso aí os católicos confirmam, né? Com ferro e fogo, né? Não é Pedro, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui. É Pedro que edificou a igreja, né? É o primeiro papa, né? E assim foi, né? E até hoje está aí, né? Eles pensam que Pedro é que está edificando a igreja. Um erro, né? Um erro de entendimento, né? Eu procurei uma explicação melhor sobre esse Pedro e essa pedra para trazer para nós aqui, e bacana, eu achei uma explicação aqui do Hernandes Dias Lopes, né? Muito conhecida. Diz assim, olha, a palavra Pedro no grego é Petros, ou seja, um fragmento de pedra, um pedaço de pedra arrancado de uma rocha, de um maciço rochoso, entendeu? Então, Pedro significa Petros. Petra também é uma rocha inabalável, uma rocha não quebra, uma rocha, né, um alicerce tremendo, uma rocha inquebrável. Essa metáfora é usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Rocha, ok? Então o que Jesus disse a Pedro foi o seguinte: eu vou agora colocar essas traduções verídicas, né, no lugar. Vai ficar assim também, verso 18. Também eu te digo que tu és Petros, ou seja, fragmento de pedra. Mas sobre essa pedra, sobre esta rocha, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Entendeu? Agora deu para entender melhor, né? Porque quando a gente acaba lendo assim rápido, a gente pensa que Pedro é pedra, né? E não é.
Pedro é um fragmento. Pedro significa Petros, né? Que é um fragmento, ou seja, uma lasca, um pedaço da rocha de quem vai edificar a igreja, que é Jesus. Legal? Outra confirmação, quando Pedro, mais tarde, insistiu que Jesus não deveria sofrer na cruz. Ele não foi chamado de pedra fundamental, mas Jesus chamou ele de pedra de tropeço. Olha só, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, então, Pedro jamais poderia ser aquele que ia sustentar a igreja, né? Com certeza ele é um falho, um pecador, assim como eu e você, né? Apesar de ser um apóstolo, mas não deixa de ser, não deixava de ser um pecador. E Jesus aqui então chama ele de pedra de tropeço, porque ele não estava cogitando as coisas espirituais, as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Mas continuando, vamos lá, continuando. Verso 18, a parte B, né, ele continua. Depois que ele fala isso para Pedro, ele fala: E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele quer dizer com isso? Existe um pensamento assim, quando a gente fala de porta do inferno, não sei se você já viu alguma coisa parecida, já pensou, né? Dá a impressão que as portas do inferno, Satanás está lá no inferno com seus demônios, não é? E as portas do inferno vão abrir e eles vão sair para atacar a igreja, vai vir atacar totalmente, vai atormentar a igreja e vai derrotar a igreja. Então ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está errado. Primeiro, né? Satanás não está no inferno. Satanás, ele vai para o inferno. E lá no inferno, ele não vai ter alegrias. Ele vai ter sofrimento. Ele vai ser atormentado por toda a eternidade. Então, as portas do inferno não significa que terá um ataque das forças satânicas contra a igreja. Não é isso. Porque a palavra inferno, o que significa a palavra inferno? É o local dos mortos e dos condenados. Essa é a palavra interessante, a gente vai aprendendo, né? Pensa o inferno, pensa lá o diabo com aquele arco, né? Com tridente lá, com aquele seu rabo todo vermelho, chifre, né? Aquele jeitão com um monte de demônio, a gente pensa, não, o inferno nada mais é do que o lugar dos mortos e os condenados. O que Jesus quis dizer a Pedro foi o seguinte: a morte não vai vencer vocês. As portas do inferno, já que o inferno é o lugar dos mortos e condenados, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, significa isso, né? Vocês não vão morrer eternamente, vocês não vão ser atormentados lá no inferno. Muito pelo contrário, vocês terão vida, vida em abundância. É isso que Deus quis dizer. Por isso ele diz que Pedro é bem-aventurado. Lembra lá em cima que ele falou: bem-aventurado és, né? Porque foi o meu Pai que te revelou, né? Quem eu sou. Revelou a verdade, né? Então, por isso que as portas do inferno não vão prevalecer. A morte não triunfará sobre o povo de Deus. Isso faz uma diferença na nossa vida tremenda, né? Eu sempre comento aqui, meu Deus, que bênção, né? Você poder viver num mundo perdido e se porventura, né, nós partirmos, embora nós vamos partir daqui, eu e você, não é? Nós vamos partir, nós temos o nosso momento já escrito no livro da vida, assim como o nosso nome, não é? O momento que Deus vai nos levar, nós sabemos que nós não vamos para o inferno, não vamos ser atormentados, pelo contrário, nós vamos diretamente para os céus, né? No lar celestial, estaremos louvando e glorificando a Deus eternamente, sem dor, sem Covid, sem preocupação, sem dívida, sem nada. Vamos louvar e engrandecer o Deus eternamente. A palavra de Deus diz que fala: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus. Se aqui já é bom, não é? Para nós, salvos em Cristo Jesus, uma maravilha quando a gente vive pregando, falando do Evangelho, aprendendo, né?
contemplando a natureza de Deus, trabalhando, conquistando dia a dia as coisas. É maravilhoso, não é? Imagine nos céus o que Deus tem preparado para nós. Coloquei aqui, ou seja, a igreja, ela tem dono. Ela não é de homens. A igreja é de Cristo. Ela está edificada e guardada por ele. Cristo é o dono da igreja. Amém? O verso 19 continua. Olha só. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meu Deus, o que Jesus quer falar com isso? Né? Vamos entender aqui, vamos entender um pouco aqui. É daqui que vem aquelas figuras e falas dos católicos, né? Tornando Pedro como o chaveiro dos céus. Já viu falar? Eles fazem uma imagem de Pedro, tem até alguns quadros, né? Com um molho de chave assim, pendurado aqui assim no cinto, né? É o chaveiro, porque ó, se eles pensam que Pedro é que vai edificar a igreja, então quando ele dá a chave do reino do céu para Pedro, pronto, Pedro é o chaveiro, é o chaveiro, né, do céu, né? Ele que tem a chave, entra e sai, desliga, desliga. Vamos entender um pouco mais isso aqui, né? O que Jesus quer dizer com as chaves do reino dos céus. Vamos lá. O reino dos céus é o reino que Jesus veio inaugurar. Quando ele começou a pregar aqui na terra, quando ele chegou, sua mensagem qual era? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Lembra? Essa era a pregação de Jesus. O reino de Deus chegou porque o rei está aqui. O Messias chegou. Se arrependam e creiam para que vocês entrem. Olha aí a chave. A chave abre alguma coisa. Para que vocês entrem no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é fazer parte da igreja de Cristo. É ter o nome escrito no livro da vida, o qual eu e você já temos, não é mesmo? Jesus então disse: Eu vou te dar essas chaves, Pedro, né? Falando para Pedro. Imagina a responsabilidade de Pedro. Parou para pensar? Meu Deus do céu, é essa chave que vai deixar entrar e que eu vou trancar, que eu vou abrir? Meu Deus. Pedro, acho que se entendesse um pouco esse contexto, ia, né? Era para ficar bem preocupado, né? Agora, essas chaves têm um propósito de abrir e fechar, né? Foi o que eu falei. Abrir e fechar o quê? O reino dos céus, né? Vamos lá. O que abre e fecha o reino dos céus aos homens é essa declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Evangelho de Cristo, é a verdade de Cristo. É isso que abre o reino dos céus. É isso que faz com que as pessoas possam entrar no reino dos céus. Aquela declaração. E aqui, também, hoje, aquele que declara que Cristo é o Filho de Deus vivo. É isso que vai abrir, vai dar acesso para você ao reino dos céus. Quando uns dizem, né? Ele é João Batista, ele é um profeta, ele é o cara lá de cima, ele é um irmão bacana, ele é um ser iluminado, né? Para essas pessoas está fechado o reino dos céus, porque eles não conhecem a verdade, né? Tu és o Filho, Cristo de Deus vivo. Eles não conhecem, não reconhecem isso como verdade. Então, para esses, a porta está fechada do reino dos céus. João 3,16, todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você não crê, se a pessoa não crê, com certeza ele não tem a vida eterna. A porta está trancada. Sabe quando Pedro usou essas chaves pela primeira vez? Né? Porque tudo foi com Pedro, né? Foi revelado para Pedro quem é Deus, Deus revelou para Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Deus também e Jesus deu a chave, né, do reino dos céus para Pedro. Quando é que ele usou essa primeira vez? No dia de Pentecostes. Lembra? Aquela multidão diante dele, ele se levanta então, Pedro, como sempre, né, como ele fez aqui entre os outros, levantou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, se levantou e começou a anunciar Jesus para aquela multidão. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, quando Pedro anunciou a Cristo, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, a porta dos céus se abriu, do reino dos céus se abriu para 3.000 pessoas.
Isso é maravilhoso. As chaves abrem e fecha o reino dos céus. Mas ele fala mais alguma coisa, né? No versículo 19 mesmo, na parte B, segunda parte ele fala: o que você ligar terá sido ligado, e o que você desligar terá sido desligado. Vamos entender um pouco mais o que é essa segunda parte que ele fala aqui. O desligar, no original, solta, desligar, soltar, né? Então, quando o evangelho é pregado, a pessoa crê. Então, os seus pecados são desligados dela. Olha que interessante. Vai entendendo. Tenta prestar atenção. Já que os pecados são desligados, a pessoa não será mais condenada. Então, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas quando as pessoas negam a verdade, ou seja, não reconhecem Cristo como Salvador, os seus pecados continuam ligados a elas. Elas terão que dar contas dele, desses pecados. E o lugar onde se dará conta deles é o inferno. Então, entendeu o lance de ligar e desligar? Esse é o papel da chave do reino de Deus, que abre e o que fecha pela incredulidade das pessoas. Mais para frente, Deus dá essa ordem também para todos os discípulos e depois para toda a igreja. Pedro, então, foi o primeiro, não é? Pedro, então, que reconhece Jesus como Filho de Deus, ele tem a chave da porta dos reinos dos céus, ele vai deixar entrar, vai deixar sair, né? Vai deixar entrar, vai trancar e também vai ligar e desligar. Então, Pedro é o primeiro. E depois, então, Deus passa isso para os discípulos e também para toda a igreja. Mas quem tem poder das chaves, na realidade, no fritar dos ovos, não é São Pedro, como dizem, né? Não é pastor, não é presbítero nenhum. Não é nenhuma autoridade humana. Quem tem esse poder deixado por Deus, instituído ali naquele momento juntamente com Pedro e os seus discípulos, é a igreja de Cristo. Quando ela proclama o evangelho, ela abre o reino dos céus. Ou fecha, quando Cristo é recusado. Então, essa é a importância de nós pregarmos a palavra. Olha que responsabilidade a sua e a minha, né? Que Deus comissionou para nós aí. Então, quando a igreja prega esse evangelho, vai chegar naqueles que são salvos, escolhidos por Deus, não é? Então, essas pessoas as portas do reino dos céus vão se abrir, ou vão se fechar para aqueles que vão recusar aí o nosso Cristo como Salvador, não é? Então, é importante isso o nosso papel, né? Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Depois que Pedro, então, prega, 3.000 se convertem, isso depois continua, né? No partindo pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha só, enquanto eles faziam essa comunhão e o evangelho ia sendo divulgado, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As portas iam se abrindo, né, do reino dos céus. Eles iam, os salvos, se desligando, ou seja, deixando para lá os seus pecados. Não ficava mais ligado com os seus pecados. Amém? Deu para entender mais ou menos essa passagem, né? Interessante isso, interessante. As pessoas confundem muito as coisas, né? Primeiro lá atrás, falando que Pedro é que vai edificar a igreja, né? Então não entende direito nessa questão, não vai no original, não vai entender o contexto, né? É o Pedro no grego que significa que é fagulha, né? Rocha, né? Eu sou a rocha, né? Cristo, que edifica a igreja é Cristo. Quem tem que edificar a igreja é santo, tem que ser puro, só o nosso Senhor, né? Nenhum homem, né? O homem é falho, o homem ele é usado como instrumento, né? Assim Pedro e seus discípulos foram usados como instrumento de Deus naquele momento para propagar o evangelho, para divulgar, né, o Messias. E depois, quando ele partiu, o nosso Senhor, ficaram com ele o Espírito Santo, e aí foram pregando o evangelho,
né? Salvando aqueles que eram escolhidos, e assim é até hoje. As pessoas confundem um pouco, né? É complicado isso. Mas acho que deu para entender um pouco aqui na questão, né? Do abrir e fechar, do ligar e desligar, né? Eu fui desligado, graças a Deus, né? Hoje eu tenho as portas do inferno não prevalecerão na minha vida, e eu creio que na sua também, não é? Eu fui desligado, né, deste mundo, os meus pecados já não pertencem mais a mim, né? E meu nome está escrito no livro da vida, assim como o teu. E o quarto ponto, o último, Jesus dá uma ordem para os discípulos, versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Poxa, aqui parece que entra numa. Jesus aqui contradiz, né? Até agora falando de pregar o evangelho, né? Para alcançar o salvo, né? E de repente ele fala aqui no 20, ele advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Não era para falar. Jesus usa esse segredo de sua identidade em vários momentos nos evangelhos, né? Tem várias passagens em Marcos, né? Tem várias passagens, se você ver lá, que Jesus fala para, depois que ele opera milagres, ele fala, vai, né? E não conta isso para ninguém, né? Tem um objetivo aí, né? Marcos 1,34, por exemplo, peguei um aqui. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, Jesus, olha, né? Até aqui nesse caso aqui, então ele proibiu, olha, não vai falar para ninguém que sou eu, né? E outras várias passagens aqui. Jesus pedia para manter esse segredo porque ele queria que os sinais, as parábolas, os exorcismos, né? Ou seja, a expulsação de demônio que ele fazia, dos demônios, e as ressurreições que ele fez, tantas, evidenciassem que o reino dos céus havia chegado. E assim, esses sinais apontassem para as pessoas as promessas das Escrituras. E assim elas respondessem corretamente aquela pergunta, né? Quem vocês dizem que eu sou? Lembra aquela pergunta que eles, cada um falava uma coisa e não sabia? Então Jesus fala: vocês não falam nada. Quem fez isso foi eu. Não precisa falar nada. Eu quero que eles, não é através dos sinais, eles descubram que eu sou aquele das Escrituras, né? Então agora os discípulos sabem de fato, pela revelação divina, quem Jesus é e deveriam manter isso em silêncio, né? Deus lá revelou para Pedro, para os discípulos, né, que de fato era ele e pediu para eles ficarem em silêncio. Porém, a missão de Jesus, descritas nos versículos seguintes, ainda não havia sido entendida pelos discípulos. Somente após a ressurreição, eles entenderiam que o rei veio para morrer e ressuscitar. Até então, eles não entendiam isso. Só foram entender depois. E assim, receber toda a autoridade do céu e na terra e comissionar a igreja em sua missão até os confins da terra. Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí sim ele comissiona: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa era a ordem de Jesus. Os discípulos não entendiam muito aquele contexto, né, aquele sigilo que era para não falar, tal, né? Jesus, na realidade, ele queria manter em segredo aqueles milagres, não é? Fazendo com que as pessoas despertassem e falavam: esse é o verdadeiro Messias, aquele das Escrituras, né? Só Cristo, só esse Messias para fazer esse tipo de milagre, esse tipo de ressuscitando as pessoas, curando as pessoas, expelindo demônios. Só esse Cristo. Jesus queria que as pessoas reconhecessem ele assim, não os discípulos falando, entregando, né, para dizer assim, de bandeja, né? Talvez trazendo assim uma reputação ruim de Jesus. Não era esse o propósito. O propósito é para que eles entendessem quem era verdadeiramente o Cristo. E aí, depois então da morte de Cristo, né?
Jesus, então, antes ele deixa essa comissão para dizer que os discípulos, então, entenderam de fato qual era o papel deles, né? De ir por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, né? Tudo aquilo que Deus ordenou para eles. É interessante isso. E a conclusão? Vamos lá, a conclusão. A confissão de Pedro é a confissão de toda a igreja de Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido, o próprio Deus feito homem, que veio dar vida para salvar a sua igreja. A igreja de Cristo precisa amar sua confissão e anunciar ao mundo a salvação em Jesus. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. Ide por todo mundo, né? E pregar. Não importa para quem. Temos que pregar. Assim como pregaram para mim um dia, e eu já era um escolhido de Deus, né? Mas alguém teve que pregar para mim, para que eu começasse essa nova vida. Alguém teve que pregar para você ser desvendado e enxergar quem verdadeiramente é esse Cristo. E o nosso papel agora é divulgar, é propagar, é falar, é espalhar essas verdades. Aplicação. A igreja tem o chamado e o privilégio de não somente crer em Cristo, que eu acabei de falar, mas também de anunciar a mensagem salvadora do reino de Deus. E agora, para mim e para você, qual é o grau de firmeza da minha e da sua fé? Qual o nível de seu e do meu envolvimento pessoal na pregação do Evangelho? Nós temos pregado? Você tem pregado? Eu, Carlos, eu tenho pregado, eu tenho dado um bom testemunho, eu tenho falado para as pessoas de Cristo e o que Ele fez na minha vida, o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Você tem falado isso? Para a gente refletir, para a gente pensar. Essa é a função da lição. A lição não é só trazer o entendimento, né, do que é isso, do que é aquilo, qual o contexto. Legal, acho que faz parte. Mas nós temos que extrair a lição. O que nós temos que fazer depois de entender a lição? Neste caso aqui, é pregar a palavra de Deus. É sair falando de Cristo, com prudência, com sabedoria, pelo Espírito Santo. Dar um bom testemunho, as pessoas de olhar para nós, para você tem algo diferente. Despertar o interesse da pessoa em querer conhecer nós. Poxa, você fala manso, você é calmo. Poxa, você me deu uma palavra legal. Pô, as pessoas, quando estão passando por algum problema, te procura. Você tem um bom aconselhamento. O que que você tem de... Quando é que você aprendeu isso? E você tem essa oportunidade para poder falar e pregar a palavra de Deus e salvar aquele que é escolhido, que nós não sabemos quem é. Amém? Esse é o propósito da lição, né? O que você pode fazer para ter uma fé mais vigorosa e um compromisso maior com a evangelização? O que que a gente pode fazer? Se envolver com a obra cada vez mais, se interessar, né? A entender um pouco a questão dos missionários, é uma coisa que desperta a gente poder falar de Cristo, né? A gente vê os missionários pregando em todo canto do mundo, né? E às vezes nós também podemos ser um missionário. Não precisa você estar lá na África, ou estar na Índia, ou estar no meio de uma tribo, né? Nós podemos ser, sim, porta-voz de Deus, ser missionários com o nosso vizinho, com a faculdade, com o pessoal do trabalho, né? Com as pessoas do dia a dia. Nós podemos ser, e esse é o papel, né? É esse alicerce, né? Cristo é esse alicerce, essa rocha, né? A igreja, isso nos conforta. A igreja tem um dono, não é de homem nenhum. A igreja é de Cristo. É o alicerce, é ele que sustenta. A igreja, ele deu a chave para a igreja, ele deu a chave do reino dos céus. Nós, eu e você, temos essa chave ao pregarmos o evangelho, né? Nós desligamos ou ligamos aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam o reino dos céus. Que papel tremendo, que coisa maravilhosa, que coisa espiritual, que coisa celestial. O homem moderno, o homem contemporâneo, o homem sem Deus, ele não entende isso. Ele vai chamar eu e você de louco. Ele vai chamar eu e você de doente, não é? De xarope, né? Porque o homem, ele está com a escama, né? Ele não enxerga as coisas eternas. Ele não sai desse quadradinho dele, né?
E Deus faz isso com nós, né? Através de uma lição dessa, Ele nos mostra quem Ele é, né? Qual o papel dele. Nós temos a convicção de qual o nosso papel de salvo neste mundo perdido, de pregar o Evangelho. Nos dá segurança de que nós estamos juntos com o dono da igreja e que as portas do céu, do inferno, não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, aquele lugar, inferno, que cabe aos mortos e os condenados, eu e você não faremos parte. Estaremos no céu, na glória com o nosso Deus. E vamos fazer aquilo que cabe a nós, pregar o Evangelho. Eu e você, a começar hoje, não deixe para amanhã. Se você tem no seu coração, se você tem na sua mente alguma pessoa, algum amigo, algum parente, alguém que você percebe que você pode chegar e pode devagarzinho semear, mandar uma mensagem, mandar uma aula, mandar um louvor, começa a não perca tempo. Essa vida, essa vida está em jogo. Vamos pregar, né? Não cabe a nós ficarmos calados. Cabe a nós levar a salvação que só por Cristo é possível. Amém? Obrigado, meus irmãos. Espero poder ter sido claro, né? Lição um pouco complicada, mas com certeza eu acho que eu expressei para vocês. Qualquer dúvida, me liga, né? Se ficou alguma questão, e a gente vai conversar. Tá ok? Obrigado por tudo. Tenha um bom domingo na presença do Senhor. Deus abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço.